A ONU News tem o prazer de conversar com Janaína Bumber, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário, doutora em Ciências Marinhas e integrante da Liga de Mulheres pelo Oceano. A Fundação Boticário é representante da sociedade civil brasileira na década do oceano, declarada pela ONU para o período de 2021 a 2030. E ela fala conosco de Nice, na França, onde acontece a terceira conferência dos oceanos das Nações Unidas. Janaína, muito obrigado por conversar com a ONU News. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando desse tema que eu mais gosto de falar, que é o oceano. Perfeito. Janaína, eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua perspectiva para essa conferência e em que aspectos você acredita que a cooperação internacional precisa ser fortalecida para cuidar melhor dos oceanos. Sim, essa já é a terceira conferência, né? E eu estou aqui, na verdade, no hotel localizado exatamente do lado, vendo a entrada da conferência e o movimento das pessoas lá, toda essa empolgação. E o que temos acompanhado ao longo das últimas conferências para essa é quanto tem engajado mais as pessoas e mobilizado mais os diferentes setores da sociedade a estarem presentes, tanto governo quanto privado, sociedade civil. Então, todos querem estar aqui, querem discutir esse assunto tão importante. E por que tem que ser uma discussão global e não local apenas? Porque o oceano é um só. Então, o oceano não tem fronteiras, o oceano não respeita uma barreira, ele conecta todos os países, todo mundo. Então, e os desafios são igualmente grandes. Então, nós precisamos sim ter uma união global, forte, ambiciosa, para conseguir melhorar a saúde do oceano, melhorar sua resiliência e começar a combater esses grandes impactos que o oceano sofre. Sem dúvida. E falando em desafios, impactos, Janaína, uma das prioridades é a adaptação das cidades litorâneas para eventos climáticos extremos, né? E as soluções que são baseadas na natureza, elas são um caminho muito importante para esse processo de adaptação. Inclusive, esse é um dos temas aí na conferência, no eixo 1 de ação, né, que é a conservação, o manejo sustentável e a restauração dos ecossistemas costeiros. Eu gostaria que você contasse um pouco qual a contribuição que a Fundação Boticário tem feito para a proteção costeira no Brasil. O Grupo Boticário, esse ano, inclusive, está fazendo 35 anos de vida, então é uma das instituições, fundações mais antigas do Brasil que trabalha com conservação da natureza, e desde o seu primeiro projeto, há 35 anos, o oceano já era uma das prioridades. A gente já trabalhou com projetos de recife de coral, protegendo espécies ameaçadas, e de lá para cá só vem aumentando o investimento. Então, hoje são mais de 300 projetos apoiados no Brasil inteiro, com mais de 170 instituições envolvidas, e relacionados à proteção costeira, à saúde do oceano. E esse tipo de trabalho da Fundação vem mudando, além de, começou com um projeto mais acadêmico, de pesquisa, entendendo o aumento dos desafios. Nós também apoiamos soluções inovadoras para os principais impactos do oceano, e hoje a gente trabalha muito no tripé entre ciência, política pública e comunicação. Então, para realmente trazer dados e informações relevantes que vão influenciar, que vão informar tomadores de decisão, mas que, acima disso, também vão engajar a sociedade para ter maior investimento e para ter uma mudança de atitude da sociedade também. E entendendo que a mudança climática é um dos principais impactos que a gente vem sofrendo no oceano também, uma das grandes bandeiras da Fundação hoje é a resiliência das cidades às mudanças climáticas. Então, o impacto está aí, a gente já não pode fugir. Nós vemos, né, nas matérias todo dia o quanto as nossas cidades estão recebendo esse impacto das mudanças climáticas, são enchentes, furacões, tempestades, erosão costeira, mas precisamos estar adaptados. E a natureza é a principal solução e a melhor solução para isso. Então, as soluções baseadas na natureza, elas vêm fortalecer muito a estratégia de saúde do oceano, dessa união de oceano e clima. Até trazendo um exemplo, né, de como a natureza pode ser solução, retrasado nós fizemos um estudo para valorar os recifes de coral no Brasil. Então, só no Brasil, os recifes de coral, eles evitam um gasto de 70 bilhões, 160 bilhões de reais só em danos evitados por prevenir inundações e erosão. Então, é um número muito alto, isso só considerando no Brasil, né, uma região ali, uma faixa de recifes de coral. Então, são 160 bilhões de danos evitados, sem contar os serviços que faz para o turismo e vários outros serviços que ele presta. Então,
proteger os corais, restaurar os corais, é uma das melhores soluções para a gente também proteger a nossa costa e também a economia. É uma solução baseada na natureza. Sem dúvida, e é um potencial, né, que no Brasil precisa ser considerado. Mas quando a gente fala também dos mares, inclusive dos corais, outro eixo da discussão aí na conferência em Nice é o perigo da poluição marinha, né, que é uma ameaça para todos esses ecossistemas. E, claro, a poluição por plásticos em particular, que constitui pelo menos 85% hoje dos resíduos marinhos, com mais ou menos 11 milhões de toneladas por ano de plástico que são encontradas nos oceanos. Como que esse problema está afetando esses ecossistemas no Brasil? Que normalmente, né, os projetos que vocês desenvolvem têm a ver com esses ecossistemas, então como é que vocês veem a poluição por plástico impactando essas áreas? Realmente a poluição por plástico ela vem chegando na frente da fila de maior impacto para o oceano. Então, até alguns anos atrás não era o maior, mas como está crescente esse impacto, nós vemos em todas as praias a quantidade de plástico que tem, é um problema que está sendo muito endereçado. Inclusive, está sendo discutido na própria ONU um tratado global dos plásticos, né, para tentar resolver esse problema globalmente. E no Brasil, as pessoas percebem esse impacto. Em 2022, na segunda conferência do Oceano, nós lançamos um estudo para entender a relação do brasileiro com o mar. E quando nós perguntamos qual é o principal impacto que o brasileiro entendia para o oceano, 72% falou poluição marinha, algum tipo de poluição marinha, poluição por plástico. Então, isso é muito visível. E também nesse mesmo ano, a Bookkeepers do Pacto Global fez um estudo sobre plástico na água, o impacto do plástico na água, e viu que o Brasil está entre os 20 países mais poluidores e que cada brasileiro gera até 16 quilos de plástico por ano. Então, realmente é um número muito alto, mostra que a atitude e a solução pode começar por cada um de nós, para reduzir o nosso próprio lixo, mas o desafio é muito maior e tem que vir muito acima, tem que vir do setor privado, tem que vir do governo também, de várias formas. Mas as soluções têm chegado. Uma das soluções que nós apoiamos num dos editais é buscar soluções inovadoras para o lixo no mar. E tivemos vários projetos muito legais, criativos, que misturam ciência com negócio, com solução na prática, e um deles é o projeto Marulho, que ele retira redes de pesca que iriam para o oceano, então a rede de pesca é feita de plástico e é um dos grandes poluidores também no mar, além de fazer a pesca fantasma, porque quando ela está no mar, os peixes, as tartarugas, golfinhos e outros animais enroscam e acabam morrendo. Então, um trabalho junto com pescadores, retira a rede de pesca, impede que a rede chegue no mar e junto com os pescadores fazem produtos, bolsas, ecobags, mochilas, sacolas, para serem comercializadas. Então, é uma solução que, além de reduzir o impacto, movimentou a economia da comunidade local que trabalha com isso e que hoje em dia entende a importância de não jogar a rede na pesca. Então, como essa, tem diversas outras iniciativas muito legais surgindo e vão surgir cada vez mais. A gente apoiando projetos, não só a fundação, mas é um movimento global de apoiar projetos com soluções práticas, multiatores, envolvendo a academia com pessoas de inovação, com pessoas de TI, com pessoas de áreas humanas, de diversas áreas, para pensar junto em uma única solução. Sem dúvida. Janaína, você trouxe o tema da economia e, como você falou, né, muitas vezes tem um desconhecimento sobre o papel do oceano na vida das pessoas, mas inclusive também na economia. Então, qual que é o papel que o oceano tem no Brasil hoje em relação ao produto interno bruto, e que oportunidades que a chamada economia azul pode trazer para o país, né? Porque esse também é um dos grandes temas aí na conferência, na terceira conferência. A economia, o oceano é um grande motor da economia e muitas pessoas não percebem isso. Então, só no Brasil, o oceano é responsável, contribui com 19% do PIB do Brasil. E são de diversas fontes, então, desde turismo, pesca, uso de recursos do oceano, navegação, a internet que chega na nossa casa passa por cabos submarinos, então são várias formas que as pessoas nem sempre têm essa noção. E realmente não tem. Então, nesse mesmo estudo que eu falei sobre a percepção do brasileiro com o oceano, 86% dos brasileiros nunca ouviu falar do termo economia azul, economia sustentável, economia do oceano, do mar, e apenas 1% dos brasileiros disse que conhece esse termo. E desses 1%, apenas 25% não sabem informar qualquer atividade econômica relacionada com o oceano, ou seja, não conhece tão bem assim.
Então, a maioria das pessoas não sabe nem dizer que a própria pesca ou turismo é relacionada com a economia do mar. Então, existe esse distanciamento do que o oceano nos oferece na nossa vida, que é nós só sobrevivemos, respiramos e temos nossa economia por causa do oceano, e o relacionamento das pessoas com isso, que é o que a gente conhece como uma cultura oceânica, que é o que a gente tem tentado resgatar cada vez mais no Brasil e no mundo. Então, sim, o oceano é o motor da economia também, da saúde da economia, e a gente pode dizer que a economia está passando por grandes problemas, já que o oceano está doente, precisa restaurar a sua saúde também. Então, quando as pessoas entenderem que isso afeta diversas formas, e também no PIB, no bolso, pode também ajudar a engajar outros setores de outras formas. Sem dúvida. E, Janaína, a gente também está diante de uma situação, como você falou, os oceanos estão adoecendo, o clima tá entrando em crise. Só que para resolver todos esses problemas existe também uma lacuna de financiamento, né? Principalmente na área climática. E na última Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP29, no ano passado, foi estabelecida uma nova meta de 1,3 trilhão, que seria, né, o necessário para todas as medidas para lidar com a mudança do clima. O Brasil vai sediar a COP30 agora em novembro. E um dos grandes debates é como não só os governos têm que investir mais, mas também o setor privado, né, que já faz as suas contribuições, mas sem dúvida para chegar nessa nova meta vai precisar ampliar ainda mais os investimentos. Como é que a Fundação Grupo Boticário está se preparando para esse novo cenário, onde a iniciativa privada vai ter que ter ainda mais protagonismo no financiamento? Essa é uma ótima questão e é muito discutida. Então, na própria COP, em todas as conferências, esse gap financeiro é um desafio muito grande, né, e gera várias discussões. Tem várias estimativas, e tem outras que dizem até mais de 1,3 trilhão, que dizem que é 4 trilhões, mas se formos ver o quanto de prejuízo que hoje em dia nós temos por causa das mudanças climáticas, é um número até razoável. Então, por exemplo, pensando só no Brasil, nos últimos 3 anos, a gente teve 47 bilhões por ano de prejuízo por causa de desastres climáticos, relacionados diretamente às mudanças climáticas, o que é mais do que o dobro da última década. Ou seja, isso daí está aumentando a cada ano o quanto a gente gasta. E o investimento nas mudanças climáticas estão muito mais voltadas para mitigação, ou seja, para reconstruir, para reparar o que foi feito já com as mudanças climáticas e pouco feito com adaptação, ou seja, que é para se preparar e prevenir todo esse impacto. Então, além de aumentar o investimento, tem que ter um maior direcionamento e entendimento da importância de investir também em adaptação, para que não chegue a acontecer nenhum desastre ou que não seja tão grande. A Fundação Grupo Boticário tem trabalhado muito na questão de envolver, engajar outros setores, outras instituições a investir na natureza, entender que é importante, é um bom negócio investir na natureza. Então, um exemplo que a gente tem bem recente, nós lançamos uma chamada de apoio a projetos no Rio Grande do Sul, que foi um estado que sofreu muito com o impacto de mudança climática no ano passado. E nessa chamada, nós convidamos outras instituições, então tem BRDE, tem algumas FAPES, Fundos de Amparo à Pesquisa, tem a SET, que é uma Secretaria de Tecnologia e Inovação, e de 1,5 milhões que a Fundação Grupo Boticário investiu, ela conseguiu alavancar mais 9 milhões dessas outras instituições. Então, é uma forma de usar nossa expertise de 35 anos de apoio a projetos e mobilização de soluções, mas também trazer outras instituições com seus recursos que vão ter a segurança de que vão estar investindo em soluções que realmente são práticas, que são na ponta e que vão ter uma efetividade. E isso tem que ser ampliado muito para a gente conseguir fazer esses matches de recursos, fazer essas formas de parceria entre multiatores e fazer muito mais investimento de todas as instituições privadas, públicas, porque o gap é muito grande e a responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade é privada também. Então, acreditamos muito nesses modelos de parceria e modelos inovadores também que têm surgido a cada dia de como fazer esse uso do recurso da forma mais inteligente possível e de que tenha uma maior assertividade no impacto, né, na adaptação e na mitigação das mudanças climáticas.
Janaína, para a gente encerrar, você como uma pessoa apaixonada pelos oceanos, que se dedica a isso como especialista na sua carreira também como gestora aí de projetos, qual mensagem que você gostaria que ficasse marcada nessa terceira conferência, nesse momento que os oceanos, como você falou, estão adoecendo? Qual é a mensagem que você acha que é mais importante para o mundo nessa conferência que você gostaria que ficasse marcada aí? Eu acho não, acho que a principal mensagem que iria deixar é de urgência. A hora de agir agora, não vamos deixar para o ano que vem, nem para a próxima conferência. Então, somos a geração que pode ainda fazer alguma mudança para o oceano e para as futuras gerações. Então, não é responsabilidade das futuras gerações, é nossa, para que as futuras gerações ainda possam desfrutar de um oceano equilibrado e saudável. Perfeito. Janaína, muito obrigado por essa mensagem, por todas as suas Obrigada, considerações nessa conversa.